A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre as bolotas. Que planta era essa, que é descrita lá em Lucas 15:16? Muitos falam que podia ser um tipo de abóbora, outros falam que era comida que estava estragada, que dava comida como lavagem, né? Que faziam umas bolotas e jogavam para os porcos. Então cada um fala uma coisa, mas realmente o que significa as bolotas? O que elas são? Então, as bolotas, ou chamado de alfarrobas, é uma vagem grande produzida pela alfarrobeira. Sua polpa é doce e nutritiva e é usada como alimento para animais. Os pobres também comiam naquela época e até hoje é usada como alimentos também e é feito até doces com isso. Tem muitas iguarias que é feito com a alfarroba, né? Ou as bolotas que se falam aqui na Bíblia, lá em Lucas. Isso também você vê que as pessoas, né, elas não buscam saber o significado das coisas que estão escritas na Bíblia e deduzem sem ter certeza do que se dava, né, como se era e como eram esse tipo de fruta. As alfarrobas são frutos deliciosos e muito apreciados no Oriente Médio. São cultivados em plantações semelhantes às nossas bananeiras. Então veja que eles plantam lá como se fosse nós plantamos aqui a bananeira, que é muito consumida esse tipo de alimento lá no Oriente Médio. Esta árvore tem folhas escuras e brilhantes e produz vagens grandes, sendo esses frutos usados para alimentos de gado, porcos e para os pobres também. E é empregado na alimentação, né, de muitas pessoas. Até hoje em dia, né, se fazem muitas coisas com a alfarroba. A alfarroba tem uma grande quantidade de óleos benéficos para a alimentação. E as bolotas, né, que são as alfarrobas, tem seu comprimento, cada bolotinha tem seu comprimento mais ou menos de 2 a 3 centímetros e por dentro tem uma pele por baixo da casca, né? E a maturação ocorre na época de outubro. Então é mais ou menos que aí começa a colheita em outubro. A palavra alfarroba vem do hebraico, que é produzido como charuvi. Representa também, né, as bolotas ou folhelos. Essa planta é usada na Bíblia como uma alimentação dos porcos, onde o filho pródigo, que depois de gastar toda a sua fortuna de maneira dissoluta, foi trabalhar nos campos cuidando de porcos. Veja bem, para os judeus, né, o porco era um animal impuro e ainda ele teve que ir lá trabalhar, né, numa fazenda. Diz aqui em Lucas 15:14 assim: havendo ele gastado tudo, houve naquela época uma grande fome e começou a padecer necessidades. No 15, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Passando necessidade, o jovem que tinha tudo na casa de seu pai, ele busca agora como um fazendeiro gentil que criava porcos, que era visto pelos ouvintes de Jesus Cristo como eles eram os impuros, né? E sem contar que os judeus achavam os porcos como animais impuros e era proibido aos judeus que comessem da sua carne. Então, o que representa isso? Representa as pessoas que são do Senhor e fazem as coisas erradas e perdem tudo, o trabalho, o dinheiro, a família, a dignidade, e recebem, né, achavam que eram felizes, né, por causa da sua aventura, e passavam a ter necessidades. Então eles achavam que era normal, né? Muitos cristãos hoje, porque o mundo não, mas os cristãos hoje fazem as coisas erradas e acham que é normal. E depois aí acontece, né? Aí perde tudo. Aí começam, né, a se desesperar e põem a culpa, né? Muitos põem a culpa até em Deus, dizendo que Deus não ouviu eles, né? E eles, por causa disso, acabam perdendo tudo que tinha antes. Na Bíblia diz aqui, em Lucas 15:17, e caindo em si, disse:
quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. No 18, levantar-me-ei, irei ter como meu pai, e disse-lhe, que pequei contra os céus e perante ti. Então veja aqui o arrependimento, né? Então, ali esse jovem, ele pecou contra o pai dele e contra Deus também. Então ele se arrependeu. E isso que faz parte do cristão, é se arrepender dos pecados, se arrepender do erro, né? O arrependimento é o pesar para o pecado. Então, o arrependimento é a morte para o pecado, né? E a confissão de que foi cometida a ofensa contra Deus é a mudança do coração que se manifesta em uma mudança de comportamento. Então, veja bem, então ali, agora ele mudou o comportamento, quer dizer, agora ele caiu em si, como muitos cristãos ainda se arrependem e ainda têm direito à salvação, porque cai em si e se arrepende e não fazem mais aquilo que tinha feito de errado. Então o Pai, a recepção do Pai mostra que o verdadeiro arrependimento não traz apenas o perdão, mas também completa a restauração, quer dizer, a pessoa também é restaurada. Deus estenderá a sua misericórdia para quem Ele quiser, apenas as objeções daqueles que veem a salvação de outra maneira. Então veja bem, então Deus faz a misericórdia para quem Ele quer, mas temos que se arrepender, porque senão não vai ter salvação para nós. Então, o segredo de tudo é o arrependimento. Lá em Lucas 15, depois você dá uma lidinha lá, Lucas 15, do 19 ao 32, mas eu vou falar o 32. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então, nós não podemos julgar as pessoas pelos que eles fazem, mas podemos ver as pessoas pelo que eles reconhecem que Deus é o verdadeiro, né, Salvador. Deus está no controle de todas as coisas. Então, nós devemos sempre buscar a Deus em todas as dificuldades. Essa é a representação desse texto das bolotas, o que representa hoje para o cristão. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça de se inscrever, você que não é inscrito, e compartilhe com seus amigos, porque ainda vai vir muita coisa ainda que nós vamos ainda falar. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.